Olá pessoal, estamos de volta com mais uma devocional para tempos de crise e hoje nós vamos falar sobre a vinda do Senhor Jesus, dando sequência àquela série de devocionais no sermão escatológico de Jesus, seu sermão profético, que nós encontramos em Marcos 13, que é o texto que nós temos usado, e paralelos em Mateus 24 e Lucas 21. Até o momento nós vimos como Cristo profetizou a destruição de Jerusalém e a destruição do templo em resposta a uma pergunta dos discípulos. E ele também advertiu os discípulos de que uma série de coisas haveriam de acontecer antes do seu retorno a esse mundo em glória. Ele falou de guerras, rumores de guerras, do surgimento de falsos profetas, ele falou de terremotos, de fomes, de epidemias, falou de grande perseguição contra os cristãos, que eles seriam odiados a ponto de serem traídos, inclusive, pelos seus familiares. E então ele, em seguida, fala do surgimento do anticristo no período que ele mesmo chama de grande tribulação, período de sofrimento e dores e perseguições tremendas, como nunca houve na história da humanidade, nem haverá, dirigidos especialmente contra a Igreja de Cristo naqueles dias. Nós entendemos que nós estamos vivendo esse período que Jesus chamou de princípio das dores, marcado por estas calamidades, estes flagelos, inclusive coisas como essa pandemia que nós estamos atravessando. Tudo isso vai terminar com a vinda gloriosa do Senhor Jesus. É o que ele nos ensina em seguida, depois de falar a respeito do anticristo e da grande tribulação. Aí na tela você tem o texto de Marcos capítulo 13, onde o Senhor Jesus faz referência ao maior de todos os eventos da escatologia futura, daquilo que ainda precisa acontecer nesse mundo, que é o seu retorno em glória. Ele usa, em poucas palavras, a seguinte descrição, começando aqui no verso 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Vamos analisar o que o Senhor Jesus nos diz aqui para aprendermos mais a respeito da sua vinda. Em primeiro lugar, note que ele usa o termo mas. Ele inicia a descrição do seu retorno com mas. O que é que esse mas nos ensina? Ele faz o contraste entre a vinda de Cristo com o que vem antes. Se você lembrar o que ele escreveu antes, o que ele disse antes, ele estava falando daqui, da grande tribulação. Ele fala que Deus vai abreviar aqueles dias para que os seus eleitos se salvem, que surgiriam falsos cristos e falsos profetas enganando a muita gente durante aquele período, mas aqui então ele introduz a sua vinda como aquele evento que haverá de dar um fim à grande tribulação e ao grande sofrimento pelo qual a igreja haverá de passar debaixo da liderança do anticristo. Então, em contraste, essa é a resposta de Deus para a grande tribulação. A igreja vai estar perseguida, a igreja vai estar debaixo do poder do anticristo. Mas Cristo virá em glória para destruir o anticristo e libertar a sua igreja. Isso vai acontecer, aqui, Jesus diz, naqueles dias, nos dias da grande tribulação, que é o período que ele menciona antes. E exatamente mais ao fim, porque logo em seguida ele fala após a referida tribulação. Esse ponto aqui é importante, porque Jesus Cristo vincula a sua vinda à grande tribulação. Ele virá após essa referida tribulação. Como essa tribulação ainda não aconteceu, a vinda de Cristo ainda é futura. Esse ponto é importante porque alguns estudiosos dizem que a vinda de Cristo aconteceu com a destruição de Jerusalém, quando Cristo veio em juízo contra Jerusalém. Nós não podemos negar que existe uma certa verdade nisso. Mas note que aqui Jesus fala do seu retorno depois dessa grande tribulação que ainda é futura. Outros dizem que Jesus voltou no dia de Pentecostes, na presença do Espírito Santo. Não há que negar. De fato, ele
veio estar conosco através do seu bendito Espírito Santo. Mas, entretanto, não foi depois da referida tribulação, uma vez que a tribulação ainda é futura. Portanto, a melhor interpretação é que a vinda de Cristo, sua vinda literal, sua vinda física em glória, ela é ainda no futuro e será no final da grande tribulação. Algumas coisas irão acontecer juntamente com a vinda de Cristo, que ele descreve em seguida. Primeiro, o sol escurecerá. Lembra que o sol foi criado por Deus para servir de luzeiro, para iluminar o dia. E através do seu fulgor, através da sua claridade, do seu calor, a vida seria preservada e mantida na terra. Então, o sol vai escurecer. A lua, que também foi criada por Deus para iluminar a noite, ela também não vai dar mais a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. É claro que essa linguagem não é uma linguagem científica. Lembra que a Bíblia, quando se refere a fenômenos naturais, quando descreve obras na natureza, usa a linguagem do observador. A linguagem científica ela é recente e depende do surgimento da ciência moderna. Os autores bíblicos viviam numa época em que não se usava a linguagem científica para descrever os fenômenos, mas geralmente a linguagem do observador. Quando o Senhor Jesus voltar no final da grande tribulação, os que estão na terra, porque esse é o ponto do observador na Bíblia, os que estão na terra verão o sol escurecer, verão a lua perder a sua claridade e verão as estrelas caindo do céu, caindo do céu. O que Deus vai fazer para que isso aconteça, nós não sabemos, mas quem estiver na terra verá o efeito como se as estrelas estivessem caindo. E o Senhor Jesus ainda diz que os poderes dos céus serão abalados. Vamos entender os céus aqui como toda a criação. As forças naturais que controlam e mantêm a Terra em existência, o universo em existência, tudo isso vai sofrer um abalo tremendo. Essas palavras do Senhor Jesus aqui, elas descrevem o que o profeta Isaías e também Pedro, na sua segunda carta, chamam como o refazer da terra para um novo céu e uma nova terra. Segundo Pedro nos diz na sua segunda carta, capítulo 3, quando o Senhor Jesus vier, ele, através do fogo, através do poder do fogo, ele vai desfazer os elementos que compõem a atual criação. Os fundamentos da terra serão abalados e derretidos, e Deus fará da atual criação uma nova criação, do atual mundo um novo mundo. Essa é a linguagem que Jesus usa aqui para descrever que a antiga ordem, a presente ordem, a antiga ordem, ela será mudada, porque o sol, a lua e as estrelas e os poderes do céu que representam a primeira criação, está lá nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, tudo isso vai ser abalado, tudo isso será transformado e um novo mundo virá à existência. E então, concomitante com isso, veja o que Jesus diz. Verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ao mesmo tempo em que esses elementos, em que a terra estará sendo refeita, não é, com o poder de Deus, é exatamente nesse momento, durante isso, que o Filho do Homem virá nas nuvens com grande poder e glória. Ele virá do céu, por isso está dito, né? Vir nas nuvens. A ideia é de que ele vem de cima, ele vem da glória, ele vem de onde ele está agora, que é sentado no trono do universo. E diz que todos verão. E isso não será através de meios naturais, como, por exemplo, a tecnologia, a internet, mas Deus fará de tal forma que cada pessoa que há no mundo, inclusive aquelas que não terão acesso aos meios de comunicação, elas verão Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu, com grande poder e glória. Será um ato miraculoso da parte de Deus. Da mesma forma que essa destruição do mundo, o fim da história do mundo como nós conhecemos, não se dará através de guerras nucleares ou através de pandemias como essa que nós estamos fazendo, mas será um ato soberano de Deus, como foi, por exemplo, descer fogo do céu e consumir Sodoma e Gomorra. Verão o Filho do Homem, o título que Jesus usa para si, que é baseado na visão do profeta Daniel,
em que ele vê o Filho do Homem recebendo do Ancião de Dias, que é Deus, o reino, o poder e a glória para reinar sobre toda a humanidade. Jesus é chamado do Filho do Homem porque ele é o representante da nova humanidade. Ele é o segundo Adão. Ele é aquela pessoa que é o cabeça dessa nova raça que Deus está preparando e que vai viver no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Jesus disse que ele viria com grande poder e glória. Isso em contraste com sua primeira vinda, quando ele encarnou, nasceu numa manjedoura de um casal humilde, carpinteiro. José era seu pai terreno, e nasceu numa vila obscura da Galileia, chamada Belém, num país remoto que era Israel naquela época. Ele veio humilde, ele viveu entre nós uma vida de sofrimentos e privações e morreu de forma humilhante naquela cruz, rejeitado pelo seu povo e condenado pelos romanos. Mas agora, quando ele vier uma segunda vez, ele vem como Rei do Universo, ele vem como aquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele vem para julgar as nações, ele vem com poder, primeiro para julgar as nações, para exercitar o juízo final. Segundo, para ressuscitar os mortos, os seus para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna. Virá com grande poder para vencer o anticristo, destruir o anticristo. Virá com grande poder para aprisionar Satanás e os seus anjos e jogá-los no lago de fogo e enxofre. Ele virá com grande poder para reinar sobre esse mundo, para destruir os seus inimigos, para vencer finalmente a morte, que é o inimigo que falta ainda ser destruído e vencido, o que será feito através da ressurreição. É por isso que ele vem com grande poder e glória para cumprir as promessas feitas por Deus, para realizar o plano de Deus, para atender aquilo que os profetas do Antigo Testamento disseram. É a consumação, é o final do plano de Deus, é o clímax da história da redenção, a vinda do Senhor Jesus. É quando então Deus terminará o seu plano de redenção, a história da salvação. O verso 27 diz que o Senhor Jesus, vindo em poder e glória, enviará os seus anjos. Os anjos estarão acompanhando o Senhor Jesus. E são miríades e miríades deles. O arcanjo Miguel vai estar lá, o arcanjo Gabriel vai estar lá, os serafins, os querubins, milhares e milhares e milhões de anjos estarão juntamente com o Senhor Jesus, um exército celestial descendo com ele nas nuvens para executar as suas ordens. E a ordem que ele vai dar à sua multidão, o seu exército celestial, está aí no verso 27, ele vai enviar os seus anjos para reunir os seus escolhidos, os seus eleitos, aqueles que ele amou e por quem ele morreu, aqueles que o Pai predestinou antes da fundação do mundo, que foram chamados irresistivelmente pelo Espírito Santo, que foram regenerados e guardados fiéis à palavra de Deus e à fé até o dia da sua morte. Ele vai reunir aqueles que já morreram, e isso através da ressurreição dos seus corpos. Ele vai se reunir com os crentes que estiverem vivos, que passaram pela grande tribulação, que serão glorificados, corpos transformados num abrir e fechar de olhos, como Paulo diz no final da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e juntamente com os santos que já estão com ele, que já estão glorificados na presença de Deus, aqueles que morreram durante esse período e cujas almas estão já na presença de Deus. Será um momento da grande reunião e ali finalmente a igreja estará junta. É o momento que nós ansiamos, quando nós, salvos pela fé, mediante a graça, encontraremos os nossos irmãos do Antigo Testamento, do período apostólico, da Idade Média, da Reforma, da história moderna, todos os que de todas as épocas, de todas as nações, creram no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Os que morreram e os que estiverem vivos, nós seremos reunidos com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado arrebatamento. É aqui que acontece o arrebatamento, quando nós formos nos encontrar com o Senhor Jesus na sua vinda. Os anjos vão reuni-los dos quatro ventos. É uma expressão que significa norte, sul, leste e oeste, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Da extremidade do céu até a extremidade da terra, ou seja, simplesmente significa que todos os escolhidos, desde toda a eternidade, que estão em todo lugar
e de todas as raças, tribos, povos, línguas e nações, eles serão chamados pela voz do arcanjo, ressurretos de entre os mortos, reunidos para o grande encontro com o Senhor Jesus, quando então estaremos com ele para todo sempre no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Esse é o evento mais glorioso da história da redenção, é o momento da consumação, é a nossa esperança. Não é à toa que o Novo Testamento termina ao final do livro do Apocalipse com essa oração do apóstolo João: Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a nossa expectativa. E de que maneira isso contribui para que você tenha paz e tranquilidade? Aqui, no meio dessa pandemia, no meio desse sofrimento que nós estamos passando e da perspectiva de dias piores ainda pela frente. A certeza da vinda do Senhor Jesus para encerrar a história desse mundo como nós o conhecemos deveria nos encorajar, nos consolar e nos fazer descansar em Deus nesses momentos difíceis. Tudo isso vai passar, portanto, persevere, não desanime, não desista, fique firme. O nosso Deus, no tempo dele, na maneira dele, ele haverá de trazer o seu filho para a libertação final. Nossos corpos serão transformados, viveremos num reino de paz, de justiça, onde não há mais pecado, onde não há mais dor, não há sofrimento, onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Que isso console o seu coração, que você reflita na vinda do Senhor Jesus como sendo motivo de consolo e de esperança para você nesse momento de tanto sofrimento. Que essa palavra seja usada por Deus ao seu coração e que você encontre consolo e conforto nelas. Muito obrigado e até a próxima devocional, com a graça de Deus.